Olá pessoal, bom dia, quer dizer, bom dia não, já é boa tarde. Olha, nosso último conteúdo abordado, nós falamos sobre Revolução Americana, tá bem? Nós entendemos o porquê dos Estados Unidos ter se tornado uma grande potência mundial. Quando o país teve a sua revolução e foi elevado à condição de país, ocorreu que 13 colônias se uniram para um objetivo maior, um objetivo final, que foi justamente a independência dos Estados Unidos da América. Chama-se Estados Unidos da América porque foram várias colônias que se uniram com um objetivo comum, certo? Dentro dessa situação, nós temos um contexto muito interessante que precisa ser abordado antes de avançar para os próximos conteúdos que vocês irão estudar. Nós tivemos, como todo mundo bem sabe, se não sabe vai ficar sabendo agora, os Estados Unidos teve o seu primeiro presidente negro da história, tá? Quem foi? Foi o famoso Obama. Barack Obama foi eleito em 2008 presidente dos Estados Unidos. E ele entrou para a história justamente por isso, por ser o primeiro presidente negro dos Estados Unidos. Tá, gente? O que isso significa? Olha, como a gente bem sabe, tanto aqui no Brasil como em tantos outros lugares do mundo, nós tivemos um longo período de escravidão, certo? As pessoas negras, elas ficaram submetidas a um regime de escravidão que durou durante muito tempo. A princípio, inclusive agora, no próximo mês, dia 13 de maio, é considerado o dia da abolição da escravatura. Foi o dia em que a princesa Isabel assinou a famosa Lei Áurea, isso aqui no Brasil, tá? E no mundo, se viu para o mundo também. Em 13 de maio de 1888, abolindo a escravatura, ou seja, não poderia mais haver negros escravos. Então, tanto no Brasil como em outros países, essa condição de escravo, ela trouxe sérios prejuízos que são refletidos em nossa sociedade até hoje, tá? Vocês vão fazer a leitura, no livro de vocês tem um artigo a partir da página 60, certo? A partir da página 60, trata sobre o primeiro presidente negro nos Estados Unidos, fazendo essa reflexão. Nós temos que entender que, quando os negros deixaram de ser escravos, tá? O que foi que aconteceu? Nós tínhamos passamos por um longo período de escravidão. Então imaginem vocês, surge uma lei e diz que a partir de hoje não há mais essa condição de escravo, ou seja, as pessoas negras se tornam livres, que já era um absurdo, na verdade, o fato de você ser negro lhe condicionar a pertencer a um branco. Mas com a libertação dos escravos, o que acontece? Eles eram escravos, surge uma legislação que vai dizer que a partir de hoje essas pessoas não são mais escravos. E aí? O que acontece com essas pessoas? Esse foi o grande problema. Por quê? Porque se eu sou um escravo, se eu era um escravo, e a partir de determinado ano eu deixo de ser um escravo, tudo bem, eu estou livre. Eu estou livre para quê? Tá? Tudo bem, eu deixei de ser subordinado ao trabalho que eu tinha que exercer nas propriedades dos homens brancos, certo? Tudo bem. Mas eu não tenho trabalho, eu não tenho moradia, eu não tenho renda.
e muitos deles nem família tinham, porque as famílias eram vendidas de forma separada, cada um comprava um membro da família. Então vocês imaginam como foi difícil para essas pessoas. Tudo bem, deixaram de ser escravos, mas foram jogados na sociedade sem garantia, tá, gente? Simplesmente deixaram de ser escravos e, a partir de agora, se tornaram homens e mulheres livres. Mas livres para quê? Se não tinham bens, se não tinham patrimônio, não tinham nada disso, como eu falei para vocês. Então começa a surgir um grande desserviço no sentido de desigualdade social. Porque essas pessoas eram pobres. Se elas não tinham bem, se antes elas trabalhavam como escravos, deixam de ser escravos, mas elas não têm nenhum bem. Elas não foram ressarcidas pelo Estado, elas não receberam indenização dos homens brancos, até porque o trabalho não era assalariado. Então essas pessoas ficaram jogadas na sociedade, muitas delas continuaram trabalhando para os seus antigos donos, porque realmente não tinha perspectiva nenhuma de crescimento e inclusive perspectiva de vida. Vejam como é difícil essa situação. Nos Estados Unidos nós tivemos algumas particularidades, tá? Vou tratar dos Estados Unidos porque o nosso artigo que está no livro de vocês é sobre os Estados Unidos. Então depois a gente fala sobre essa situação no Brasil, tá? Então, Barack Obama foi eleito e foi um marco para a história porque foi o primeiro presidente negro, tá, gente? Para vocês terem ideia, quando vocês lerem o artigo, vocês vão perceber que quando eles deixaram de serem escravos, passaram a viver livres na sociedade, começou a surgir várias leis. E o que essas leis diziam? Essas leis separavam, tá? Diziam que deveria haver um transporte só para transportar as pessoas negras, porque as pessoas brancas não poderiam se misturar. Tinham locais definidos exclusivamente para as pessoas negras. Então, houve uma segregação social muito grande. Tem, inclusive, uma imagem muito chocante nesse artigo, que é um bebedouro. Ou seja, um bebedouro público, mas que tinha que só poderia ser usado pelos negros. Ou seja, as pessoas negras não poderiam tomar água em qualquer bebedouro, não, público. Elas tinham que usar aquele bebedouro que tivesse uma plaquinha dizendo que era delas. Tem outro fato histórico também, que tem até o título, o ônibus de Montgomery. É uma cidade do Alabama, em que houve vamos dizer assim, um marco histórico muito grande, que foi quando uma costureira de nome Rosa Parks, ela estava num ônibus. Como eu disse, o ideal era que houvesse um ônibus separando, tá? Mas quando não tinha esse ônibus separando, o que acontecia? Os primeiros assentos de um ônibus público, de um transporte público, as primeiras cadeiras, pronto, você vai entrando no ônibus. As primeiras cadeiras do ônibus eram disponibilizadas apenas para as pessoas brancas. Os negros tinham que sentar lá no fundo do ônibus. Detalhe: se todas as cadeiras que fossem ocupadas pelos brancos, eu sou um homem branco, tá? Então entendam da seguinte forma: quando eu entrasse nesse ônibus, se todas as cadeiras do ônibus que eram reservadas para os brancos estivessem ocupadas, os negros que estavam sentados lá atrás deveriam disponibilizar uma das cadeiras mais próximas da frente. Eles tinham que ficar de pé para eu poder sentar. Então vejam um absurdo. Então o que aconteceu lá em Montgomery, nessa cidade do Alabama, foi o seguinte: Rosa Parks, que era uma costureira, ela estava no ônibus e era negra, sentada lá atrás, é óbvio. Quando entrou uma pessoa branca que pediu para ela se levantar, ela se recusou. Por quê? Porque ela achava injusto, e de fato era injusto. Ela ter que garantir o assento a uma pessoa só porque essa pessoa era branca, sendo que ela já estava acomodada.
Então, por conta disso, ela foi presa, tá, gente? Porque, a princípio, ela estava cometendo um crime. A legislação dizia que tinha que ser dessa forma. As primeiras cadeiras do ônibus disponibilizadas para os brancos. Se todas essas cadeiras estivessem ocupadas, as próximas cadeiras, ainda que estivessem ocupadas por negros, eles deveriam se ocupar para os brancos poderem sentar. E ela se recusou e por isso ela foi presa. Então esse fato de esse fato da prisão de Rosa Parks começou a mobilizar os movimentos na defesa das pessoas negras. Então, isso também foi um marco importantíssimo. Depois nós vamos ter um pouquinho sobre Martin Luther King. Foi um grande idealista que lutou pela luta dos povos negros e ele conseguiu mobilizar, tá, gente? Ele conseguiu mobilizar um grande número de pessoas e hoje ele é historicamente conhecido pelo mundo todo pelas suas lutas, pela a sua desenvoltura nos seus discursos contra esse preconceito trazido em desfavor das pessoas negras. Deixa eu ler para vocês aqui essa última parte do artigo, tá? Ó, só em 1964, quase 90 anos depois da eleição de um negro chamado Blank Bruce, o presidente Lyndon Johnson aprovou uma lei de direitos civis que ela é válida nos Estados Unidos até hoje. Essa lei, aprovada por Johnson, ela proibia que houvesse discriminação em lugares públicos e autorizava o governo dos Estados Unidos a processar qualquer outro estado do país que promovesse qualquer tipo de discriminação. Desde então, aos poucos, os negros foram ascendendo na política, ou seja, foram ganhando espaço. E na sociedade norte-americana é o caso de Kim Kilpatrick, prefeito de Detroit, obrigado a renunciar este ano por conta de escândalo sexual. Na ocasião do aniversário da morte de Rosa Parks, que foi aquele ícone lá de Montgomery, do Alabama, a costureira que eu falei para vocês, na ocasião da morte dela, ele fez um discurso dizendo que, ao sentar-se no ônibus, ela promoveu um levante e só estou onde estou por causa dela. Ou seja, aquela atitude daquela costureira negra que se recusou a levantar do assento porque ela não considerava justo aquela discriminação, ocasionou um movimento de luta muito grande. E eu já adianto para vocês que todas as maiores conquistas do mundo, gente, as maiores conquistas do mundo, dos Estados Unidos, as nossas aqui no Brasil, elas se deram através de lutas, tá? Foram pessoas que deram a cara a tapa, que foram às ruas, que protestaram. E muitos dos direitos que nós temos hoje, nós devemos a essas pessoas, tá? Então, assim, leiam com muita atenção esse artigo. Leiam com muita atenção e vocês vão me responder a atividade que está lá na página 62, tá? Eu vou ler para vocês aqui e eu vou botar no grupo também. Há exemplos de Rosa Parks, que foi a costureira que eu falei para vocês anteriormente, e um dos movimentos em defesa dos direitos dos negros demonstraram como algumas atitudes, sejam elas individuais, ou sejam uma atitude só minha ou uma atitude coletiva, todos nós juntos, podem mudar os rumos da história. E atualmente, é possível promover mudanças sociais com nossas atitudes? Dê a sua opinião a respeito. Eu passei um trabalho para vocês quando nós ainda estávamos frequentando a escola, o colégio, e esse trabalho eu avaliei de 0 a 5, como vocês bem sabiam. E nós tínhamos a nossa avaliação, que seria também valendo de 0 a 5. Então, vocês vão me responder essa atividade, tá, gente? Eu quero essa atividade
para ser entregue impreterivelmente. O que é impreterivelmente? Sem falta. De hoje a 8. Ou seja, na próxima semana, sem falta, vocês têm que me entregar essa atividade. Vocês vão fazer um textozinho, tá? De, no mínimo, 10 linhas. É pouco, tá? Então, não venham me questionar por conta de quantidade de linhas, não. 10 linhas é pouco. E eu tô dando o prazo, tô na semana todinha para vocês produzirem um texto bem bonitinho no caderno de vocês. Façam de caneta para quando tirar a foto, eu conseguir ler melhor. Então, vocês vão produzir esse texto no caderno de vocês, tá? E vocês vão me enviar. E vai valer o restante da nossa nota. E assim a gente vai fechar a nossa primeira nota. Então, quando acontecer da gente voltar para a escola, essa nota já vai estar fechada e nós vamos seguir o barco adiante. Então, quem não fizer essa atividade vai ficar com prejuízo. Assim que chegar na escola vai ter que fazer. Então, é melhor aproveitar esse tempo. Pode estar em casa, pode dar uma pesquisada. E outra, quando forem pesquisar, não vão colocar coisas de internet, não. Podem usar a internet para pesquisar alguma coisa, para entender o assunto. Leiam os artigos, o artigo é muito fácil de entender, a linguagem é boa. Então, quando fizerem isso, produzam esse texto de até, no mínimo, 10 linhas. Quem quiser escrever mais, fique à vontade e me envie, tá? E quando for depois, a gente já vai seguir com os novos conteúdos para as nossas próximas avaliações. Forte abraço, fiquem com Deus, que Deus abençoe cada um de vocês. Vamos rezar, né? Vamos praticar nosso distanciamento social para que essa pandemia seja extirpada do seio da sociedade. Beijo, meus queridos. Fiquem bem e façam a atividade direitinho, tá?